Querido Pai, amado Senhor, entramos na Tua presença neste momento, sempre com muita alegria e gratidão, porque o Senhor é um Deus bom e a Sua bondade dura para sempre. A diferença é o Senhor é que faz a diferença na nossa vida. Se andamos em vitória, porque está na nossa vida. Se estamos em paz, confiantes, felizes, é porque está na nossa vida. A diferença é o Senhor. O Senhor é que faz toda a diferença. Eu te amo muito, glorifico o Senhor por todas as boas oportunidades. Essa é uma grande oportunidade. E poder usá-la bem, ter esse entendimento, que estar no templo, te cultuando, é inteligente, é sábio. Ah, Deus, isso é um privilégio. Perdoa as nossas falhas, nossos pecados e erros. Tudo que nós falamos, pensamos, fizemos, que tem entristecido, o Teu Espírito Santo nos perdoa. Perdoa-nos, Pai. Passa do Teu sangue sobre mentes, olhos, ouvidos, boca e coração. Passa do Teu sangue sobre cada vida. Passa do Teu sangue sobre essa reunião, sobre todo o ministério, mudança de vida, sobre os templos, o nosso povo, que todos sejam fortalecidos, revigorados agora, abençoados com a palavra, que essa mensagem de hoje leve a cada um para mais perto do Senhor, que transformações absolutas, completas, aconteçam através de decisões importantes, radicais. Nenhuma mudança realmente é eficaz quando ela não é radical, ela precisa ser radical. Para ela ser eficaz, ela tem que ser radical. Arrependimento significa mudança. Então eu oro para que haja um entendimento profundo da Sua palavra e crescimento nela. Então, Senhor, que essa mensagem leve a todos, a começar por mim, a um nível mais alto, a um outro nível. Cubra a todos com Teu sangue, nossos familiares, nosso povo em todo lugar. Eu repreendo obras armadas e preparadas contra nós. Inveja, olho gordo, maldade, pragas, rituais malignos, obras infernais. Eu destruo em nome de Jesus. Todos os laços e armadilhas contra nós, eu destruo no nome de Jesus. O Teu sangue tem poder sobre nós. O Teu sangue nos garante a vitória. Assuma o controle deste trabalho. Venha ao nosso encontro e fala aos nossos corações. Paizinho querido, nós dependemos inteiramente do Senhor. O Senhor é o nosso Deus, o nosso socorro, a nossa fortaleza, a nossa esperança, a nossa alegria. O Senhor é que faz toda a diferença na nossa vida. Se não estiver aqui, não tem sentido. Eu oro para que o Senhor esteja na nossa vida e nos ajude. Eu peço misericórdia, porque nós queremos chegar mais perto do Senhor. Como nós falamos na segunda-feira, por 2 vezes, nós vemos Elias falando, aproximem-se. Esse é o caminho, é se aproximar. Se aproximar. Nós vemos aquele homem cheio do Teu Espírito, enfrentando situações, vencendo. E nós vemos um povo sofrendo, gemendo por causa da condição espiritual. E nós vemos ele pegando 12 pedras para fazer um altar que leva o Teu nome. Porque lá tinha muitos altares. Mas ele estava ensinando o povo como é que faz. Nós temos que ter apenas um altar que leva o Teu nome. Um altar que leva o Teu nome. Um altar que leva o Teu nome. Ó Deus, muito obrigada. Nós te amamos muito. Entregamos tudo nas Tuas mãos e possuímos grandes avanços para todos nós. Obrigada, Deus. Amém. Amém, amém. Estão ligadas as nossas vitórias? Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? É mesmo, diga eu bebo do Espírito. Da palavra profética para 2016. Grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Amém? Sentem-se, por favor. Vamos para 1 Samuel 15. Nós vamos ler 30 versículos, mas com algumas pausas. Vamos lá. 1 Samuel 15. Samuel disse a Saul:
Eu sou aquele a quem o Senhor enviou para ungí-lo como rei de Israel. O povo dele. Eu enviei, o Senhor me enviou para ungir você como rei. Rei de Israel, o povo dele. Por isso, escute agora a mensagem do Senhor. Todos nós fomos ungidos pelo Senhor para uma obra. E o que Deus espera de cada pessoa é obediência em todas as direções recebidas. Assim diz o Senhor dos Exércitos: castigarei os amalequitas pelo que fizeram em Israel, atacando-o quando saía do Egito. Você vê que uma coisa pode demorar. Pode até demorar a vingança. Por isso que nós precisamos deixar tudo na mão de Deus. Toda vez que você tiver um desejo de se vingar, de fazer justiça com as próprias mãos, para e lembra daquela frase: minha é a vingança. Uma coisa pode até demorar, mas chega o dia em que Deus vai tratar. Chegou o dia de Deus tratar com os amalequitas pelo que eles fizeram com Israel lá atrás. Agora vão e ataquem os amalequitas e consagrem ao Senhor para a destruição tudo que lhes pertence. Não poupem nada, diga não poupem nada. De novo, não poupem nada. Então, a direção foi essa. Porque, deixa eu dizer uma coisa para quem é emocional e quer ser melhor que Deus. Quando Deus te mandar fazer um corte, faça. Quando Deus der a você uma direção, com uma decisão radical, faça. Não poupe em nada. Quando Deus nos dá uma direção, para agirmos em alguma área, dependendo da situação, você pode pender para o lado das emoções, para o lado sentimental. E tentar manter algum vínculo ainda. Mas quando Deus diz não, Ele sabe por quê. Então, cabe a cada pessoa acatar a direção de Deus, lembrando sempre daquilo que eu falo e repito direto. Deus tem informações que você não tem. Então, quando você receber uma direção de Deus, seja preciso, rigorosamente preciso. Não poupe em nada. Matem homens, mulheres, crianças, recém-nascidos, bois, ovelhas, camelos, jumentos. Então, convocou Saul os homens e os reuniu em Telaim. 200.000 soldados de infantaria e 10.000 homens de Judá. Saul foi à cidade de Amaleque e armou uma emboscada no vale. Depois disse aos queneus: retirem-se, saiam do meio dos amalequitas. Diga comigo, retirem-se. Saiam do meio dos amalequitas. Isso. Para que eu não os destrua junto com eles. Pois vocês foram bondosos com os israelitas quando eles estavam vindo do Egito. Então os queneus saíram do meio dos amalequitas. Outro ponto importante. Quando Deus disser a você, saia do meio dos amalequitas, saia do meio dos amalequitas. Quando Deus falar com você, e muitas vezes a palavra vem dizendo a você, se afaste disso, se afaste desse tipo de pessoa, se afaste desse tipo de situação, se afasta desse tipo de comportamento, de pessoas que têm esse tipo de comportamento. Tem várias passagens bíblicas que falam sobre não se associar.
Os queneus eram pessoas corretas, mas estavam no meio de pessoas que não eram corretas. Os queneus eram pessoas que o Senhor queria poupar, mas ia depender da escolha deles, não era de Deus. A palavra veio exatamente assim: saia, porque senão você vai ser destruído com eles. Quando Deus nos dá uma direção, se afasta de algo, se afasta de um tipo de pessoa, se afasta de situações que são perigosas para a sua vida espiritual, que contaminam. Quando Deus vem e diz se afasta, Ele sabe por que Ele está falando com vocês. E a palavra foi essa: senão vocês serão destruídos com eles. Nós já pregamos sobre isso algumas vezes, e é uma palavra muito importante para pessoas que andam por fé, não por vista, andam por fé, não por sentimentos e pensamentos. Quando nós recebemos uma direção de Deus, quando Ele vem e diz assim, é para agir nisso, não poupa, é para cortar o mal pela raiz, corta. Quando Ele vem e diz assim, saia do meio dos amalequitas, porque senão você vai ser destruído com eles. Não adianta você dizer, mas Deus sabe, porque eu vou estar aqui, eu não quero o mal dos... eu não estou fazendo o que os amalequitas fazem, e não sei o quê, eu acho que Deus vai me guardar. Não, a palavra não foi essa. A palavra foi, saia para você não ser destruído com eles. Já que você tem a oportunidade de sair de uma situação que ela é prejudicial para a sua vida, então saia sem emocionalismo, sem sentimentalismo, sem ladainhas, porque o povo de Deus precisa ser um povo de fé, um povo firme. A Bíblia diz que tem o forte e tem o fraco. Quem é o forte? O forte é o que anda por fé, não anda por sentimentos nem pensamentos. E o fraco é aquele que, apesar de estar recebendo uma direção de Deus, ele acaba pendendo para a direção emocional. Ao invés dele andar por fé, ele anda por sentimentos. Então, o forte, ele é resiliente, ele aguenta o tranco, ele come de tudo. O fraco não. O fraco vive à base de legumes, como está escrito. É tudo muito mais... Ele vai na base da emoção. Eu tenho que ir devagar. E tenho que ir devagar. Às vezes, Deus chega para nós e diz que devagar. É um corte que você tem que dar. É fim. Fim. E quando Deus diz fim, é porque Ele sabe do que Ele está te livrando. O que Ele está falando? Por que Ele está falando aquilo com você? Saia do meio deles, porque senão você vai ser destruído. Os queneus saíram, a primeira coisa, então os queneus saíram do meio dos amalequitas. Os queneus foram obedientes. Mas quantas pessoas, quantos cristãos que já receberam do altar uma mensagem dizendo, saia da aparência do mal, fuja da aparência do mal, para de se associar, saia desse lugar, para de fazer isso, se afasta disso. Saia do meio dessa situação. Saia dessa sociedade, ela não é bênção na sua vida. Saia do meio dessas pessoas. Não, se afasta disso. Isso não, você não adianta. Não, é porque eu estou evangelizando. Algumas pessoas já foram evangelizadas 500.000 vezes. Elas sabem muito bem, mas elas se colocaram na condição dos filhos da perdição. Elas não querem mudar. E quando alguém não quer mudar, não adianta você permanecer no mesmo ambiente, no mesmo lugar, que ela vai afundar e vai te levar junto. Os amalequitas seriam destruídos e iam levar os queneus junto com eles. Os queneus, se não saíssem, ia junto.
Então, às vezes, a pessoa não tem maturidade, porque ela é altamente emocional, e ela quer arrumar uma justificativa para ela manter uma situação na vida dela que Deus está dizendo não. Não. É igual um relacionamento ilícito. Quando Deus manda você cortar um relacionamento que é ilícito, é fim, é pela raiz. Você tem que arrancar pela raiz. Mensagenzinha, e-mail, WhatsApp e tal. Não, mas só estamos assim, só estamos conversando, dizendo, isso nunca vai acabar. Quando está errado, você tem que colocar uma coisa na cabeça, acabou. Por amor a Deus, eu vou botar um fim nisso. É fim. Acabou. Você tem que ser, mas eu não quero ofender, mas não tem como. Ou você ofende a pessoa, ou você ofende a Deus. Você tem que decidir quem você vai ofender. Às vezes você tem que parar e dizer assim para a pessoa, olha, não provém de Deus, Deus não está nisso, e a partir desse momento, estou já dizendo, eu estou dizendo da minha boca, estou te excluindo de tudo, não quero mais, porque isso não vai terminar bem. Essa embromação vai terminar em pecado. E eu nunca vou sair disso. E a minha vida nunca vai fluir. Ela não vai andar. E Deus não vai poder me abençoar. Então, eu não posso continuar assim. É inteligente. Quando você quer uma mudança na sua vida, eu acabei de falar na oração. Mudanças não são eficazes se elas não forem radicais. E não existe arrependimento sem mudança. Se você não mudou, você nunca se arrependeu. Enquanto você não corta o mal pela raiz, quando uma coisa está errada diante de Deus, eu tenho que cortar o mal pela raiz e pagar o preço que eu tiver que pagar confiando em Deus. E tem uma coisa que eu vou falar aqui hoje, que eu falei hoje no almoço para o meu pessoal, eu falei na minha reunião da tarde, eu falei o dia inteiro isso aqui. Quando Deus libera uma palavra para você, por favor, guarde essa frase. Guarde isso aqui. Quando Deus libera uma palavra para você, se você obedecer naquele momento, se você obedecer a Deus naquele momento, em que você está recebendo a palavra, Ele te honra, Ele te promove, Ele te exalta, Ele te justifica, Ele muda a sua vida. Mas quando você protela, eu comparo com a minha... Quando eu tinha meus meninos pequenos, que eu corrigia. Quando eles me obedeciam de primeira, assim, tranquilo, eram recompensados depois. Mas quando eles tentavam me enfrentar de alguma maneira e resistir, acabou. Eles eram corrigidos, castigados, para eles aprenderem de uma próxima vez a respeitar o que eu estava falando, porque se eu estava dando uma direção, eles deveriam estar prontos a obedecer de imediato. Quando não estavam prontos, não estavam dispostos a obedecer de imediato, você pode perguntar isso a eles. Eu nunca deixei passar. Nunca. E até hoje, se eu tiver um assunto a tratar, eu não vou deixar amanhecer o dia. Eu aprendi isso com Deus, que nós não podemos protelar coisas que precisam ser definidas. E você jamais será respeitado, terá autoridade na sua vida, se você não tiver um posicionamento firme. E Deus é firme. Ele é amor, mas Ele é firme. Então, quando Ele vem e diz assim, faça, se você fizer naquele momento, você dá um rumo maravilhoso à sua vida. Mas quando você protela, você pode ter certeza do que eu estou dizendo. Você pode até obedecer mais tarde, mas você vai obedecer à base de muita dor, de muito sofrimento e de muita vergonha. Porque o que Deus não conseguir resolver com você,
no oculto, Ele vai trazer a luz. Toda vez que Deus não consegue resolver uma coisa com uma pessoa, no oculto, você pode ter certeza que Ele vai trazer a luz. Você vai passar vergonha, você vai passar humilhação, você vai sofrer perdas, você vai ter fracasso. No final, você vai, se quiser ser abençoado, vai ter que obedecer. Só que a base de fracasso, de dores, de perdas. Entendeu? Então, não é inteligente. Quando eu ouço algo de Deus, é já. Eu não retardo, porque eu conheço a palavra. Eu sei o que está escrito. Eu sei que Deus é um Deus muito sério. E se Ele está falando algo comigo, Ele tem um porquê. Tem um motivo. Ele sabe por quê. Quem sou eu para questionar algo de um ser tão poderoso que só trabalha para me defender? E muitas vezes de mim mesma. Então, a obediência, ela deve ser de imediato. Porque quando você não obedece, talvez você nem tenha chance de obedecer depois. Às vezes as perdas são tão irreversíveis que você nem tem oportunidade, sem contar aqueles que não têm uma nova oportunidade. Tem muitos que morrem, outros que situações várias acontecem. Por isso que a gente não pode brincar com a nossa vida espiritual. Quando nós ouvimos algo de Deus, nós precisamos entender o seguinte: Deus não está falando isso por acaso. Então, eu devo obedecer a Deus. Eu não posso passar por cima. Os queneus obedeceram, já de imediato. E Saul atacou os amalequitas por todo o caminho, desde Avilá até Sur, a leste do Egito. Mas agora começam os problemas. Capturou o vivo Agag, rei dos amalequitas, e exterminou o seu povo. Mas Saul e o exército pouparam Agag, e o melhor das ovelhas e dos bois e os bezerros, gordos e os cordeiros, pouparam tudo que era bom. Mas tudo que era desprezível e inútil, desprezaram por completo. Você já ouviu várias vezes, vamos repetir. Vamos juntos? Obediência parcial, não é obediência, é desobediência. Obediência radical é a obediência que Deus espera de nós. Você já ouviu também eu falar aqui, nesse altar, algumas vezes, que pequeno não significa insignificante. Se Deus mandou você fazer, não é para ser ignorado e passar por cima. O Saul fez algo que acabou com o reino dele. Acabou. Acabou com tudo. Ele fez as coisas como muita gente faz. Ele fez as coisas do jeito dele. Ele não fez do jeito de Deus. Tem um grande número de pessoas vivendo dessa maneira, fazendo as coisas do jeito delas. Elas não fazem do jeito de Deus. Deus dá a elas uma direção, elas vão lá e fazem do jeito delas, não do jeito de Deus. Elas fazem o que é conveniente, o que é agradável, o que elas acham, elas fazem a parte fácil, ou seja, elas não fazem o que Deus mandou elas fazerem. Elas agem de forma parcial, com parcialidade, com favoritismo. Elas fazem do jeito delas. Elas agem da maneira que vem na cabeça delas. Elas poupam o que é bom para elas e deixam passar aquilo que elas não querem enfrentar. Tem um grande número de pessoas vivendo assim. Elas
digamos assim, eu não tenho outra expressão, eu tenho que usar assim. Elas obedecem, veja bem, obedecem, entre aspas, naquilo que elas consideram fácil, tranquilo, que não tem sacrifício, que não tem dor. Isso não é obediência. Elas fazem aquilo que é fácil. Eu já falei aqui, vou repetir isso. Quem faz só o que é fácil, permanece fraco. Toda pessoa que só faz o que é fácil, permanece fraco. Você nunca vai encontrar um forte, uma pessoa realmente forte, fazendo só o que é fácil. Se você só faz o que é fácil, você vai e ainda gosta de usar, eu vou no meu limite. Tem alguns que adoram usar essa expressão. Eu estou indo no meu limite, eu vou no meu limite. Na questão espiritual não tem essa de limite. Lá na academia, lá na sua caminhada, pode até se usar, e assim mesmo você tem que saber que tipo de resultado que você quer. Porque se toda vez que dói, você para, você não vai chegar a lugar nenhum. Essa é a verdade. É a verdade. Abdominal, por exemplo, você só começa a contar quando começa a doer. Se você quiser ter algum resultado. Então, se começou a doer, você para. Então, não creio que você realmente esteja querendo se exercitar. Talvez esteja se enganando. Então, nada nessa vida, se você for viver dessa maneira, eu fui no meu limite, então é porque está doendo, é porque está isso aqui, é porque está difícil, é porque está aqui. Você não vai ter avanço na sua vida. É sempre forçando, indo um pouco mais, insistindo, enfrentando. Está doendo, você está investindo, está avançando. Mas alguns não. Ele só faz o que é fácil. Se você só faz o que é fácil, você vai passar a sua vida fraco. Você vai ser sempre uma pessoa fraca. Porque você vai só até ali. Isso é em tudo. Mas vamos falar agora. Começa a jejuar, quebra o jejum antes, porque eu estou com fome. Começa a orar, está doendo o joelho, as costas, o pescoço, tudo. A pessoa, tudo é muito longe, não sei o que, é tanta desculpa sem sentido. Depois a pessoa diz que quer andar em vitória e quer ter uma vida vitoriosa. Mas quando é conveniente, ela está velha, ela está cansada, é isso e aquilo. Quando ela quer que é para agradar a carne dela, e ela não está velha, ela não está cansada. Pessoas que a mentalidade para, eu sempre digo uma coisa, de verdade, você quer ser uma pessoa assim? Você quer ir longe? Sempre busque pessoas que te desafiem a ir mais longe. E quer amarrar a sua vida? Lida com gente velha. Não gente idosa, não estou falando de gente idosa, estou falando de gente velha. Tem um monte de gente, idoso não. Tem pessoas que são idosas, que têm uma cabeça maravilhosa, ótima, uma delícia de lidar. Gente velha. Gente velha não tem a ver com gente idosa, porque tem um monte de gente idosa que tem uma cabeça ótima. Gente velha é aquele tipo de pessoa que para num lugar, tudo é um problema, tudo não dá. O crente velho, não o crente idoso, o crente velho, é aquele que acabou, ele está ali, ele é um morno, não vai a lugar nenhum, não evolui mais nada, na vida ele é velho, tudo para ele é difícil, não dá, não consigo, é negativo. Quando uma pessoa fala com ela,
quando fala, não, então eu sonho com isso, eu quero isso. Eu já fui assim. Depois, com o tempo, você esquece, você deixa, você não... a cabeça muda. Tem gente que só sabe dizer isso, a cabeça muda. Outro dia, a pessoa, alguém chega alguém e diz, não, eu estou cheio de fé, de espírito, e eu quero fazer isso, aquilo. O crente velho, nada dá, não precisa disso. No início da minha fé, eu até fui assim, mas aí a gente vai desanimando, e não sei o quê. Então, o crente velho, a pessoa velha, é muito difícil não querer esse tipo de gente junto com você. Porque ela é passiva, inerte, acomodada, só para aquilo que ela não quer também. Porque para aquilo que ela quer, ela arruma força para fazer. As desculpas desaparecem. É o agir dentro da conveniência. Então, tem muita gente que ela age dentro daquilo que é conveniente. Quando é conveniente, ela tem força, ela tem saúde, ela tem energia. Quando não é conveniente, ela está velha, ela não tem saúde, ela não tem energia. Quando é conveniente, nada é longe, nada é difícil, nada é caro, nada é complicado. Quando não é, quando ela não quer fazer, tudo é longe, é complicado, é difícil. O crente velho, ele é muito difícil. Ele já morreu faz tempo, ele não tem vida nenhuma. Ele é morno, ele não executa nada de bom para o reino de Deus. Ele não é um bom exemplo para ninguém, nem para a família, nem para ninguém. Ele não influencia positivamente ninguém. Ele só fala de luta, de problema, de guerra, do que não dá, do diabo. Ele não tem firmeza, não tem convicção, ele não é maduro. Ele já apodreceu. Ele apodreceu antes de amadurecer. Então, isso é triste. Tem um monte de gente que está velha na fé e podre na fé. Podre na fé. Ele não é maduro na fé, ele é podre na fé. E ele não tem vida espiritual, ele envelheceu espiritualmente. A fé dele envelheceu. Então, ele não acrescenta nada ao reino de Deus, nem às pessoas. Nada. Tem um monte de pessoas, um monte de cristãos que não acrescentam nada na vida de ninguém. Porque ele já envelheceu faz tempo e apodreceu também. Então, esse tipo de gente, aqui é igual Saul. Poupou tudo que ele achou bom e destruiu com o que era desprezível. Isso não é obedecer a Deus. Fazer as partes que você gosta. Quando fala para você fazer algo que você gosta, você faz uma boa. Você não gosta, você não faz. Ué, fazer o que gosta é a coisa mais fácil do mundo, que recompensa alguém vai ter nisso. Você tem que fazer o que é preciso, o que é justo diante de Deus, o que é correto, o que Ele te mandou fazer. Não é o que é fácil, o que você gosta, mas o que Ele mandou você fazer. O Saul não fez. O Saul não fez, e aqui problemas começaram. Então, o Senhor falou a Samuel: arrependo-me de ter posto Saul como rei, pois ele me abandonou e não seguiu as minhas instruções. Samuel ficou irado e chamou ao Senhor, clamou ao Senhor toda aquela noite. Olha o que Deus disse. Por que eu me arrependo? Porque ele me abandonou, ele não segue as minhas instruções. Quando se fala abandonou, você vê que, para olhar, o Saul não tinha abandonado a Deus. Para olhar, algumas pessoas não abandonaram a Deus, elas estão na igreja. Mas elas abandonaram no coração. Porque elas não obedecem a Deus. Porque elas não se submetem às direções que elas recebem de Deus. Elas não são tementes ao Senhor. Elas não se rendem às direções que elas recebem de Deus.
Elas não são obedientes. Elas estão na igreja, mas elas já abandonaram a Deus. Abandonaram no coração, porque elas não seguem as direções que Deus dá. De madrugada, Samuel foi ao encontro de Saul, mas lhe disseram: Saul foi para o Carmelo, onde ergueu um monumento em sua própria honra, e depois foi para Gilgal. Além de ser desobediente a Deus, ele estava envolvido em autopromoção, em levantar um monumento em honra a ele, sendo que ele nem tinha feito o que ele precisava fazer. Aquilo não era conveniente, aquilo não era correto, aquilo não era o que ele devia fazer. Aquilo não tinha, sabe, coisa sem sentido que as pessoas saem fazendo. Ele, ao invés de estar obedecendo a Deus, ele foi para o Carmelo e ergueu um monumento em sua própria honra. Quantas pessoas que, além de não obedecerem a Deus, ficam tentando se autopromover, ficam tentando encontrar um meio de serem honradas através da carne, da força do braço. Elas querem ser promovidas, honradas, exaltadas, elas querem existir, mas tudo na força do braço. Deus não mandou elas fazerem isso. Quem promove é Deus. Quem vai promover você é Deus. Quem nos promove é Deus, quem nos honra é Deus. Às vezes eu fico vendo as pessoas envolvidas com cada coisa na carne, com cada situação na carne, tudo voltado para a carne, todas as obras que elas fazem é na carne, é um monumento em sua honra. Elas estão tentando vencer financeiramente na carne, vencer profissionalmente na carne, vencer na família na carne, tudo que elas estão buscando, elas estão erguendo um monumento em sua honra. Elas é que estão erguendo, isso vai durar, isso não vai durar, isso vai levar você a algum lugar? Não vai levar você a lugar nenhum. A lugar nenhum. Tudo que você faz na carne não vai prevalecer na sua vida. Todas as obras que são feitas na carne, todas elas são feitas para afundar. Toda vez que você força uma coisa, você tenta arrombar uma porta que Deus não quis abrir para você, isso não vai terminar bem, isso não é bênção na sua vida. Você precisa aprender a confiar em Deus e a depender dEle em todo o tempo. Ele te mandou fazer algo, faça, espera por Ele. Não sai por aí desobedecendo a Deus e ainda tentando se autopromover, porque você não vai chegar a lugar nenhum. É mais fracasso para a sua vida. Quando Samuel encontrou Saul, disse: o Senhor te abençoe. Quando Samuel encontrou, Saul disse: o Senhor te abençoe. Eu segui as instruções do Senhor. Ele se antecipou, porque ele sabia que ele estava errado. Ele já veio com o espírito bajulador dele, fraco. O Senhor te abençoe, segui todas as instruções, porque ele sabia que ele estava errado. Quando uma pessoa está errada, ela sabe que ela está errada. Ela pode até tentar esconder aquilo e sustentar algo, como se aquilo, uma palavra como que não está errado. Ela sabe quando ela está errada. Às vezes a pessoa diz: não, porque eu não estou errado, porque eu não estou errado. Lá no coração, se você tem o Espírito de Deus, você sabe o que está certo, o que está errado. Porque o Espírito Santo testifica com a gente. Tanto é que ele já chegou dizendo: Deus te abençoe. Eu segui as instruções, fiz tudo certo. Fez nada. Samuel, porém, perguntou: então, que balido de ovelhas é esse que ouço com os meus próprios ouvidos? Que mugido de bois é esse que estou ouvindo? Se você fez tudo certo, e essa situação aí? Eu acho que muitas vezes Deus está dizendo para as pessoas exatamente isso. Se você está fazendo tudo certo, então por que a sua vida está tão bagunçada?
Por que tem barulho de tudo aí? Se pode ouvir barulho de tudo? De tudo que não deveria. De tudo que não deveria estar aí. Se pode ver tudo que não deveria estar. Tem um monte de coisas que não estão corretas aí. Tem balido de ovelha, mugido de boi. Tem de tudo aí. Se você está fazendo tudo certo, por que sua vida está tão desorganizada? Por que tem tanta coisa fora do lugar? Por que as coisas não estão no lugar onde elas deveriam estar? Por que elas não estão caminhando como deveriam caminhar? Porque quando nós estamos fazendo tudo certo, as coisas caminham. E eu gosto de dizer também que essa frase também, estou fazendo tudo certo, ela também não deveria ser usada por ninguém, porque na verdade ninguém faz tudo certo. Você está sempre num processo de evolução, de crescimento. Você tem seus escorregões. O que nós não podemos ser na vida é praticantes do pecado. Porque falhas nós temos e sempre teremos. O que você não pode é cair no erro de ser um praticante do pecado. Os erros precisam acontecer por acidente. Você não pode admitir na sua vida que conscientemente você vá lá e faça algo como Saul fez, sabendo que aquilo está errado, e assim mesmo você vai lá e faz. Isso é ser um praticante do pecado. Uma pessoa com a consciência cauterizada. Respondeu Saul, soldados. Esse é outro problema de pessoas fracas, covardes, carnais. Elas estão sempre jogando para os outros os erros que elas cometeram. Os soldados trouxeram dos amalequitas, ele era o rei. Mas agora, os soldados trouxeram. Eles pouparam o melhor das ovelhas e dos bois para sacrificarem ao Senhor. Agora tem um motivo também. A culpa é dos soldados, mas isso também foi feito com uma boa intenção. Por favor, por favor, por favor. Não dê nome à desobediência de boa intenção. Não sai por aí pecando, fazendo tudo que Deus falou para você não fazer e diga que não foi com má intenção. Não saia por aí dizendo isso, que as intenções são as melhores. Eu estou pecando, mas com boas intenções. Eu estou fazendo tudo que Deus abomina, mas com boas intenções. Minhas intenções são boas. Eu menti, mas com boas intenções. Eu trapaceei nos negócios, mas com boas intenções. Eu me associei a quem eu não deveria me associar, mas é com boas intenções. Eu estou no pecado, mas é com boas intenções. É para sacrificar o Senhor. Eu pequei contra Deus para sacrificar o Senhor. Isso é contraditório. Eles pouparam o melhor das ovelhas e dos bois para sacrificarem ao Senhor, o teu Deus, mas destruímos totalmente o restante. Ah, Deus vai aceitar isso muito bem. Eu fiz essa parte aqui, que é o que muita gente diz, não, mas eu estou mudando. Aos pouquinhos eu estou mudando. Não, mas é que é difícil, né? Eu estou mudando, aos pouquinhos eu estou mudando. Eu fiz essa parte aqui. Mas aí o fulano quis que eu deixasse essa aqui. Mas é com boa intenção, é para sacrificar o Senhor. Eu peco contra Deus, mas para oferecer a Deus. Tem sentido isso? Samuel disse a Saul, fique quieto. Eu direi a você o que o Senhor me falou esta noite. Respondeu Saul, dize-me. E Samuel disse, embora pequeno aos seus próprios olhos, você não se tornou o líder das tribos de Israel? O Senhor o ungiu como rei sobre Israel e o enviou numa missão ordenando, vai e destrua completamente aquele povo ímpio. Os amalequitas, guerrei contra eles até que os tenha eliminado. Vamos juntos? Por quê? Você não obedeceu ao Senhor. E ainda perguntou mais, por que você não obedeceu ao Senhor? E por que você se lançou sobre os despojos e fez o que o Senhor reprova? Por quê? Por
que você fez isso? Quantas vezes Deus chega para algumas pessoas e diz exatamente isso? Puxa, eu te peguei numa situação tão pior, eu restaurei a sua vida, eu mudei a sua história de vida, eu te peguei, você era pequeno aos seus olhos, eu te tornei rei de Israel, eu coloquei você à frente de algo grande. Por que você não me obedeceu? Olha o que eu venho fazendo por você. Quantas pessoas que Deus já fez tanto por elas, e no momento em que elas não tinham a menor possibilidade nem de se moverem, Deus foi lá e mudou radicalmente a vida delas, e agora que elas estão numa posição tão melhor do que elas já estiveram na vida, elas passam por cima de coisas importantes, elas estão ignorando coisas importantes, elas estão desobedecendo a Deus e lançando mão de coisas que elas não precisam. Deus manda você fazer uma coisa, Ele espera que você faça. Ele não espera que você desobedeça e ainda para tire proveito próprio de algo que Ele falou que não é para você. Ele disse: destrua esse povo ímpio. Quando Deus nos dá uma missão, Deus vem e diz: encerra isso aqui na sua vida, põe um fim nisso aqui. Deus sabe. Se Ele disse destrua os amalequitas, Ele diz destrua os amalequitas, resolva isso. Se afasta disso, corta isso da sua vida, corta isso da sua vida. Obedeça a Deus. Não cabe a você agora ir lá e fazer as partes que você gosta e deixar as que você as que são fáceis, que você quer, que você gosta, nisso tudo você age. E aquilo que você não gosta, que é difícil, que você não quer, você deixa passar. Nunca que você vai ser abençoado assim. Não tem como. Por que você não obedeceu ao Senhor? Porque se lançou sobre os despojos e fez o que o Senhor reprova. Disse Saul: mas eu obedeci ao Senhor. Tem gente que é difícil, né? Cumpri a missão que o Senhor me designou. Trouxe Agag, o rei dos amalequitas, mas exterminei os amalequitas, como se isso fosse ser. Ele deixou o líder, ele deixou o Agag, ele deixou o rei. Ele deixou passar aquele que liderava. E ainda queria insistir. Ele fez parcialmente e queria bater que ele estava certo. Quantas vezes você vê pessoas que elas querem agir, mas na verdade ele sabia que ele estava errado. Tanto é que você vê aqui. Eu vou terminar de ler e você vai ver. Ele sabia que ele estava errado. Mas ele queria manipular uma situação com Samuel. Ele queria o Samuel do lado dele. Ele queria convencer o Samuel. Não, mas eu não estou errado. Não, mas eu fiz. Não, eu deixei o Agag, mas eu exterminei os amalequitas. Não, mas eu não fiz isso, mas eu fiz isso aqui. Obediência parcial não é obediência. Você dizer para mim que você mudou numa parte e deixou outra passar, está tudo errado. Está tudo errado. Você, nisso aqui eu mudei, é nisso aqui que não. Não está certo. Deus não está nisso. Ele não vai te abençoar. Obediência parcial não é obediência, é desobediência. Então, agora eu já mudei nisso aqui, eu já parei com isso aqui. Mas ainda deixo isso aqui. Quando Deus chega para uma pessoa e diz, é para exterminar, é para definir, é para cortar, não é para poupar, é para mudar isso aqui, é mudança radical. É mudança radical. Os soldados tomaram ovelhas, de novo ele falando, os soldados tomaram ovelhas e bois dos despojos, o melhor do que estava consagrado a Deus para destruição, a fim de os sacrificarem ao Senhor, o seu Deus, em Gilgal.
De novo a mesma história. Eu vou ler esse aqui, é o 22 e 23, na mensagem. Então Samuel disse: você acha que tudo que Deus deseja são sacrifícios? Rituais vazios? Apenas para parecer? Meramente exibir? Ele quer que você o ouça. Ouvir de forma clara e simples é o que deve ser feito. E não encenar uma produção religiosa de luxo. Não fazer o que Deus diz a você é muito pior do que dissimular, fingir no oculto. Se tornar autossuficiente em torno de Deus é muito pior do que fazer acordos com os antepassados mortos. Por que você disse não à ordem de Deus? Ele diz não ao seu reinado. Na NVI, que a mensagem já é uma Bíblia mais de estudo, mais completa, na sua NVI, diz: Samuel respondeu, acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Você está achando que Deus está interessado em sacrifícios, Saul? Ele quer muito mais obediência da sua parte. Porque é sabido que para algumas pessoas é mais fácil dar o carro do que mudar o caráter. É mais fácil dar a casa do que mudar o coração. Para algumas pessoas, algumas coisas que elas dizem, e elas argumentam, não porque eu fiz isso, eu fiz aquilo outro, não tem obediência, que é uma mudança de caráter, uma mudança no seu interior. Então, quando eu receber isso, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Quem não está fazendo agora, não vai fazer depois. Quem não está dizimando agora, no pouco, ofertando no pouco, não vai fazendo muito. Quem não está obedecendo agora, que tem situações várias que não foram definidas, não vai obedecer depois. Não, porque quando Deus me der essa vitória, eu vou fazer assim, eu vou fazer daquele jeito. Você não vai fazer. Quem quer Deus e quem está disposto a andar com Deus, está fazendo agora. Essa ladainha de que quando tudo se resolver na sua vida, você vai ser uma outra pessoa, é história. Quem realmente quer Deus, está andando com Deus agora, está obedecendo agora. E Samuel disse para ele: você acha que Deus está interessado em sacrifícios? Mais do que obedecer a palavra dele? Claro que não. Obediência vem em primeiro lugar. Obedecer a Deus, obedecer a Deus. O que ele falou para você? Obedeça a Ele. A obediência é melhor do que o sacrifício. Diga: a obediência é melhor do que o sacrifício. A obediência é melhor do que o sacrifício. E a submissão é melhor do que gordura de carneiros. Então aqui, obediência e submissão, obediência e submissão. Diga comigo: obediência e submissão. Obediência e submissão. De novo, obediência e submissão. É mais do que qualquer coisa. É mais do que qualquer sacrifício, do que conversa fiada, ladainhas várias. É você obedecer a Deus e ser submisso a Ele. Se você quer uma vida vitoriosa, é obediência e submissão, obediência e submissão, obediência e submissão, totalmente obediente e submisso à palavra. Submisso ao que diz a palavra. Se está escrito, é assim e ponto. Não tem essa, mas eu acho. Você não acha, você obedece. Mas eu penso, você obedece. Mas me disseram, fica com o que Deus disse. Você tem que sempre parar e buscar saber o que diz a palavra a respeito de determinado assunto. O que diz a palavra? O que a palavra fala a respeito desse assunto? É isso? Ponto. Obediência e submissão. O que a palavra de Deus diz sobre isso? X. Obediência e submissão. Fim. Acabou. Não tem o que o fulano pensa, acha, isso e aquilo.
Isso eu estou falando de uma fé séria e não de uma fé customizada. Porque dentro de uma fé customizada vai haver interpretações várias. Vai depender da hermenêutica do sujeito. E você sabe muito bem que a palavra de Deus deve ser recebida como ela é. Então, essa ladainha toda, em que vai se adaptando e tendo uma teoria para cada situação, as coisas estão muito claras dentro da palavra de Deus. O que é pecado, o que está errado é errado, o que Deus não espera de nós, não espera de nós, enfim. Obediência e submissão. Quando ele diz não, é não. Não é não. E fim. É igual quando as pessoas, elas não querem ficar num determinado lugar difícil. O lugar é difícil. Elas não querem. Então elas saem buscando várias formas delas escaparem daquilo. E se elas pegarem uma pessoa que não está interessada na salvação delas, elas podem definir a vida delas em cima de uma interpretação pessoal de alguém, e não em cima da palavra de Deus. É onde você vê muita gente arrebentando com a vida totalmente arrebentada, porque não ficam com aquilo que elas sabem o que está certo. Na verdade, algumas pessoas saem por aí perguntando para 1001 pessoas sobre um determinado assunto, porque na verdade elas não querem mudar, elas não querem ficar com aquilo que é certo, então elas ficam buscando uma muleta, uma escora, para elas se apoiarem e ficarem no pecado, no erro e assim por diante. A grande verdade é que muitas pessoas não é que elas não sabem o que elas devem fazer, é que elas não querem fazer. E fica muito mais fácil se apoiar numa porta larga, numa interpretação pessoal, em algo que vai ser uma maldição para a vida delas, do que elas decidirem obedecer a Deus radicalmente. É aquilo que elas devem fazer. Isso direto eu vejo. O lugar é difícil. Às vezes esse lugar difícil é o casamento, o lugar difícil é até a igreja, o lugar difícil é a convivência com algumas pessoas, lugar difícil é um local de trabalho. E ela quer sair, todo mundo, ninguém quer passar por dor. Mas às vezes Deus vem e diz assim, é aqui que eu quero você. Você vai ter que ficar. Você vai ter que ficar. Não, mas eu não quero ficar. Bom, você pode fazer igual Noemi, sair de Belém para fugir de um problema e ir para Moabe. Mas não espera que Deus vai te acompanhar. Quando Deus diz não, ele disse não. Se a palavra de Deus diz não, não adianta você querer uma interpretação para ajustar a sua vida. Como muitas vezes eu vi pessoas em relacionamento difícil, porque havia incompatibilidade, a pessoa era diferente dela, nada, não estou falando de traição, nem de espancamentos, nada disso. Que já muda de figura. Completamente. Estou falando de pessoas que são diferentes e tal. Às vezes um não queria trabalhar, ou um tinha de um jeito, outro tinha do outro, aquela coisa toda. Então a pessoa queria um respaldo, e aí ela muitas vezes ia e contava apenas a versão dela, para poder arrumar um apoio para ela se livrar daquele relacionamento, daquele casamento. E é assim, você via nitidamente que o que ela queria era alguém que apoiasse ela, para ela poder não permanecer. Então, muitas pessoas, elas querem exatamente isso, um apoio, para elas fazerem as coisas do jeito delas, porque elas não querem enfrentar as coisas. Elas não querem ficar no lugar difícil, elas não querem mudar, elas não querem pagar o preço, elas não querem aquilo. Elas não querem. Eu nunca vou me esquecer de um relacionamento
de um casal que antes de... Já tem aí, deixa eu ver, uns 20 anos, eu acho. Que antes, naquela época, eu ainda... as pessoas vinham, né, para casa. Hoje os bichos fazem isso. Quando queriam casar e tal, iam lá, vamos saber e tal. E quando eu vi a situação, eu falei com eles. Não, eles não fazem isso tudo, não. Faz, acho que, uns 12 anos. Está na minha sala. E eu disse... vou dizer para vocês têm intenção de continuar com isso? Não sei o quê. E a moça, não, porque eu sei que ele é, mas eu mudo ele. Eu falei, não vai mudar. Não vai mudar. E eu vou dizer uma coisa para você. Se vocês forem espertos, vocês param por aqui. Esse relacionamento não vai dar certo. Não vai dar. Deu 8 meses de casamento, o cara levantou o voo e desapareceu. Desapareceu. Não queria nada com Deus. Não queria ouvir a Deus. Não queria nada. Quando se encontrou numa situação em que não quis enfrentar, foi embora. Foi embora. Uma outra situação, que eu vou trocando, esqueço os detalhes. É uma outra situação, eu disse a mesma coisa. Esse relacionamento não tende a dar certo. Há uma incompatibilidade muito grande, vocês são solteiros, namoro funciona para isso, para ver e ajustar agora, não prossiga com isso. Esse foi o mais interessante, esse que eu não posso esquecer. Casaram, 20 dias depois, aparece esse casal, isso faz muitos anos, aparece esse casal. O rapaz disse, não, porque eu não quero continuar com esse relacionamento. 20 dias casado, tudo casado, casado na igreja, casado no cartório, tudo. Eu só fiquei em pé, falei, vocês vieram aqui para me falar isso? Eu falei, não, de verdade, eu fiquei em pé, eu falei assim, vocês marcaram um negócio aqui para vir aqui me falar isso aqui? Porque eu quero que a senhora ajude a gente. Eu falei, ajuda? Ajudar, eu te ajudei há 20 dias atrás, levanta e vai seguir seu caminho, filhinho. Levanta e vai seguir seu caminho. Não, porque desse jeito eu avisei vocês aqui, ó, antes do casamento. Você sabia o que você estava levando para sua casa. E ele sabia mesmo. Ele sabia que ele ia ter problema na vida dele. Eu falei, você sabia o que você estava levando para sua casa. Levanta e vai seguir a sua vida. Haja como homem agora. Não vou nem pensar. E já fui levantando e falando, vá, porque eu tenho muita coisa, sou uma pessoa ocupada. Não vem fazer isso comigo, não. Meu ouvido não é pinico. Eu ensino uma pessoa hoje, daqui a pouco ela finge, ela só pensa, não vou falar de forma chula, não pensa com a cabeça certa. É testocefálica. Entendeu? Aí, dá 20 dias, não é isso que eu quero? E eu com isso? O problema não é meu. O problema não é meu. Não tenho nada a ver com isso. Cada um com seus problemas. Se quer seguir com isso aí, siga. Foi lhe dito. Os detalhes, eu lembro de eu falar os detalhes. A moça contou, eu falei, isso não vai dar certo. Com essa personalidade, com isso aqui não vai funcionar. 20 dias estava lá o problema. Trazer o problema para mim, vai seguir seu caminho. Antes, era só, não pensa com inteligência. Não está ouvindo, não quer ouvir a Deus. Não, porque não, mas eu... Não, porque não. Aí, de repente... mas não é isso que eu quero. Ainda tem essa frase que eu ouvi.
Não, porque agora eu vi que eu não estou preparado para estar casado com ela. Eu falei, 20 dias depois que está casado em tudo? Ah, tá bom. Ok. O problema não é meu. Vai seguir o seu caminho agora. Enfrenta os seus problemas. Você tem a sua oportunidade naquele momento da vida. Deus vem e fala com você. Você não pensa com inteligência. Não age de forma prudente em Deus. Você está achando que no final das contas Deus é obrigado a consertar o que você bagunçou? A terminar o que você começou? Não, Ele não é. Obediência e submissão. Ah, mas eu gosto do fulano, da fulana. Mas se Deus não está nisso, para com isso para o seu bem. Não vá para o coração, para o sentimento. Ah, porque eu quero ajudar o fulano, a fulana. Ah, porque eu acho. Fica com o que diz a palavra. Obediência e submissão. Acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que sacrifício. E a submissão é melhor do que gordura de carneiros. Pois a rebeldia é como pecado de feitiçaria. Toda vez que você é rebelde, você está cometendo pecado de feitiçaria. Pecado de feitiçaria, rebelião é como pecado de feitiçaria. Toda vez que você é rebelde, você se rebela contra a palavra de Deus. Deus está falando com você e você está passando por cima. Deus está falando com você e você está ignorando. Deus está falando com você e você está fingindo que não é com você. Você está em pecado de feitiçaria. Está cometendo pecado de feitiçaria. E é como pecado de feitiçaria. Isso é uma maldição. E os feiticeiros não herdarão o reino dos céus. A arrogância é como o mal da idolatria. A arrogância. Quantas pessoas são arrogantes, olhar altivo, pedantes, a palavra vem e elas são arrogantes. Eu sei da minha vida, eu tenho vida com Deus. Eu é que sei, eu tenho comunhão com Deus. Eu tenho, Deus também fala comigo. Ok? Quantas pessoas que com esse espírito arrebentaram com a vida, é como pecado de idolatria. E os idólatras não herdarão o reino dos céus. Então tem um monte de gente que está em rebelião, que é arrogante, que está cometendo pecado de feitiçaria e de idolatria, porque vive em rebelião e vive manifestando um espírito arrogante. A palavra vem e elas fazem do jeito delas. A palavra vem e elas vão lá e fazem do jeito delas. De novo, a palavra veio, elas receberam a palavra. Elas receberam a mensagem do Senhor, mas elas vão lá e fazem do jeito delas. Não é falta delas receberem a mensagem. Não é falta de Deus falar com elas. Deus falou com elas. Permaneça, continue, me obedeça, não olhe para a direita nem para a esquerda, muda esse temperamento, seja fiel, fica onde você foi chamado. A pessoa não fica. Ela começa a desandar com a vida dela. Através de rebelião, de arrogância. Ela não se firma na palavra. A palavra está vindo e ela está ignorando. Quantas vezes a palavra está vindo e a pessoa está ignorando tudo que ela ouve. Gente, eu lido com gente há muitos anos. Uma coisa errada pode durar? Pode. Deus é longânimo muito. Mas quando o caldo entorna, você vai plantando vento, quando a tempestade vem, você não sabe nem como se mover. Depois você tem que passar por tudo que você tem que passar. Quando você teve a oportunidade de evitar, você não evitou. Quando você teve a oportunidade de evitar aqueles problemas, você não evitou. Todo mundo já teve, tem muita gente que hoje está encrencadíssimo, mas que um dia teve a oportunidade de evitar tudo que está vivendo hoje, mas foi ignorando. A palavra vinha, abandona esse orgulho, essa arrogância, persevera, para de olhar para lá e para cá, obedeça, obediência e submissão. E aí você vai ouvindo de tudo. O sujeito está
está abalando na fé por causa disso. Está abalado porque não conhece a Deus. Está chocado, está abalado, não conhece a Deus. Porque quem conhece a Deus, está firmado em Deus, ele não vai se abalar, nem desanimar, nem chocar. Ele conhece a Deus. Ele está firme em Deus, está enraizado em Deus. O Deus dele é o Senhor. Ah, porque eu fiquei ofendido com fulano. Aí, o que Jesus tem com isso? Ai, porque eu fiquei decepcionada com fulano. E Jesus? O que Jesus tem com isso? Ele não falou com você? Ai, porque eu estou chateado com o irmão da igreja, porque eu fiz negócio com ele, deu tudo errado, ele não foi íntegro. E daí? Ok, ó. E Deus? O que Deus tem a ver com isso? Ai, é que... conta outra história. Diga, eu não quero me comprometer com Deus. É porque o irmão não me pagou. E o que Jesus tem a ver com isso? É porque o irmão me ofendeu. E o que Jesus tem a ver com isso? É que o obreiro, o que Jesus tem a ver com o obreiro? Depois de tudo que Deus fez por mim na minha vida, lá atrás, que eu ia na igreja, estava lá, Jesus curou e fez milagres maravilhosos. Agora eu abandono Jesus. Irmã Cléo, por que você deixou Jesus? Estou decepcionada com o pastor, com o obreiro, com o irmão. Estou decepcionada. Duvidaram da minha fé. Me criticaram. E? Então. O que Jesus tem a ver com isso? O que Jesus tem a ver com isso? Se o sujeito é canalha, não tem temor, não tem escrúpulo, não tem... Isso é o problema dele. É porque ele não me pagou. Mas ele não vai te pagar, perdoa de vez essa dívida e segue seu caminho em paz. Se você está sendo um grande problema, perdoa. Que aí você fica livre dessa escravidão. E se livra. Porque a maturidade. Eu venho falando sobre isso, maturidade espiritual. É o que cada um precisa ter. Uma pessoa comete um erro com você, Jesus paga o pato. O que Jesus tem a ver com isso? Jesus não tem nada a ver com isso. E tem um monte de gente que age como se Jesus fosse responsável por tudo, por todos os erros das pessoas. Dentro da igreja tem o joio e o trigo. Tem uma igreja salva e uma igreja que vai para o inferno. Todo mundo já deveria saber disso, porque isso é bíblico. Tem a igreja que vai ouvir a trombeta soar e a que vai ficar depois do arrebatamento. Tem aqueles que estão vivendo e esperando Jesus agora, e aqueles que estão vivendo como se Jesus não fosse voltar. Cabe a cada um ter temor de Deus, não olhar para a direita, nem para a esquerda, nem para trás, mas prossiga para o alvo. Tem maturidade, tenha maturidade. Nós precisamos ter maturidade e parar de apresentar desculpas para não crescer em Cristo. Tem um monte de gente que só arruma desculpas para não crescer em Jesus. Cada hora tem um culpado. O diabo é culpado, Deus é culpado, o irmão é culpado, o pastor é culpado, o mundo é culpado. Nós precisamos ter maturidade. Maturidade espiritual. Crescer em Jesus, olhar para Ele. Olhe para o alto, o autor e consumador da sua fé. Eu não sou o autor e consumador da sua fé. O irmão fulano não é autor e consumador da sua fé. Jesus Cristo é o autor e consumador da sua fé. Olhe para a cruz. Porque pessoas que vivem dessa maneira têm uma vida infeliz, uma vida derrotada. Obediência e submissão. É o que Deus espera de cada um. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, Ele o rejeitou como rei. Porque é isso que acontece.
Quando você rejeita a palavra, Deus te rejeita. Quando você rejeita a palavra de Deus, você está dando lugar para Deus te rejeitar. Pequei, disse Saul, violei a ordem do Senhor. Precisou de tudo isso para ele admitir, porque até então você viu que algumas pessoas, esse é o grande problema de um monte de gente. Elas insistem em sustentar algo que está errado, elas estão erradas, e elas continuam sustentando algo que elas sabem que aquilo não bate, aquilo não tem sentido. Só depois, aqui ó, depois de muito, que ele foi capaz de admitir, pequei, disse Saul, violei a ordem do Senhor, as instruções que tu me deste, tive medo dos soldados e os atendi. Bom, ele demorou para dizer o que todo mundo já sabia, que como ele era uma pessoa, como muitas pessoas são, fracas, covardes, inseguras, complexadas, com uma necessidade infernal de impressionar os outros, de agradar os outros. Basta alguém chegar e cercá-la de elogios, de paparicos, ela não sabe dizer não. Ela não diz não, quando ela deveria dizer não. Então o que aconteceu? Os soldados, ele viu certamente alguém deu uma opinião, ele cedeu porque ele não devia, ele não se manteve firme, ele era o rei, ele não tinha nada que ter medo de ninguém. Ele tinha que ter cumprido porque a ordem foi dada a ele. Ele era o rei, ele tinha que obedecer. Se Deus dá uma direção para mim, eu tenho que obedecer. Deus deu uma direção para você, você tem que obedecer. E acabou. Aí eu pequei, eu violei. Os soldados quiseram, eu os atendi, eu tive medo deles. Medo dos soldados, ele era o rei. Mas muitas pessoas vivem dessa maneira. Elas têm medo mesmo. Medo de contrariar, medo de chatear, medo de dizer não. Medo, elas têm medo. Medo de contrariar, existe uma covardia lá dentro. Há um desequilíbrio. Tem pessoas que são totalmente desequilibradas. Por um lado, elas compram briga facilmente. Por um lado, elas só sabem brigar e estoura com isso, estoura com aquilo. Por outro lado, elas, quando elas precisam enfrentar uma situação, elas só sabem enfrentar no desequilíbrio. É no grito, é na briga. Quando elas precisam, é simples, dizer para alguém, não. Elas não contam. Elas não contam de dizer simplesmente, não posso fazer isso. Não é para mim isso. Elas não dizem. Então é assim, é um desequilíbrio. Ora é no grito, ora é dizendo amém, amém, amém. Entendeu o que eu estou dizendo? Não há um equilíbrio. Não há um equilíbrio. Ou elas brigam, ou elas cedem para tudo. Elas não sabem simplesmente, de forma equilibrada, dizer não posso fazer isso. Não faz parte dos meus princípios, daquilo que eu acredito. Não é o que eu vejo que é correto. Não posso fazer. Mas ele não vai gostar. Ele não vai gostar de qualquer jeito. Por exemplo, algumas pessoas, quando alguém pediu dinheiro emprestado para elas, se elas tivessem dito não, elas estariam bem melhores agora do que elas estão. Eu não quis contrariar, e agora está melhor? Então, tudo brigado. É um monte de gente brigada. E tudo por causa do quê? Dinheiro. Naquele dia, é que eu não quis dizer não, e agora está melhor? Você tinha que ter dito não. Se você podia emprestar. Se não podia, dissesse não. É simples, diga não. Você não é obrigado. Você não é obrigado a sair resolvendo o problema de ninguém. Se você puder fazer, faça. Se você não pode, você tem que ser firme e dizer, não posso. Não posso. Então, às vezes as pessoas, elas agem de uma forma tão desequilibrada, e depois elas têm desculpas para você.
Ah, por que você fez isso? Ah, porque eu não quis chatear, porque eu não queria ficar mal, porque não sei o quê. E agora, está melhor? Não está? Não está melhor. Agora eu te imploro, perdoa o meu pecado e volta comigo para que eu adore o Senhor. Ele não estava preocupado em adorar o Senhor. Ele só estava preocupado com a imagem dele. Samuel, contudo, lhe disse: não voltarei com você. Você rejeitou a palavra do Senhor, e o Senhor o rejeitou como rei de Israel. Quando Samuel se virou para sair, Saul agarrou-se à barra do manto dele, e o manto se rasgou. E Saul lhe disse: o Senhor rasgou de você hoje o reino de Israel, e o entregou a alguém que é melhor que você, aquele que é a glória de Israel. A glória de Israel era quem? Deus. Você deveria ter honrado a ele. Não mente, não se arrepende, pois não é homem para se arrepender. Saul repetiu: pequei, agora honra-me, honra-me. Era só isso que ele queria. Você não vê arrependimento nele. Você via apenas uma pessoa apegada à imagem. Honra-me perante as autoridades do meu povo e perante Israel. Volta comigo para que eu possa adorar o Senhor, o teu Deus. Quer dizer, por favor, eu preciso que as autoridades vejam que eu ainda estou sendo honrado. Algumas pessoas, quando elas se encontram numa situação difícil, a única coisa que importa é a imagem. É o que a família vai dizer, é o que as pessoas vão dizer, é que não sei quem vai dizer. Nós temos que parar com isso. Nós precisamos nos preocupar com o que Deus pensa. Tem que haver um fim nisso. Tem um monte de pessoas que até hoje o que importa é status, é posição, é opinião dos outros. Vem e me honra diante das autoridades. Ele tinha cometido um erro horrível, ele estava perdendo o reino dele, e o que importava ainda era a imagem. Ele desobedeceu a Deus por causa da imagem, porque ele não quis dizer não. Quantas pessoas que têm ido contra tudo que é certo, simplesmente porque elas é pura casca, não há conteúdo nenhum dentro delas. Não há temor, não há um espírito de obediência, de submissão, vontade de agradar a Deus. Elas continuam presas ao que a família vai dizer, ao que o vizinho vai dizer, ao que o colega de trabalho vai dizer, ao que o irmão vai dizer, que alguém vai dizer. Peraí, eu preciso viver com convicção, eu preciso ter firmeza, ter vida com Deus. E quando eu sei que Deus tem algo comigo, eu preciso me firmar nisso e obedecer a Deus radicalmente. O que o fulano vai dizer, pensar, acha ou deixa de achar, isso é um problema dele. Isso é um problema dele. Eu tenho que saber o que Deus tem comigo e me firmar naquilo que Deus me mandou fazer, porque Deus espera a obediência e submissão do seu povo. O caminho é obedecer a Deus. Deus não tem tanto prazer em sacrifício quanto que em se obedecer, em que se obedeça a palavra dele e que sejamos submissos a ele. O que deve importar para você é o que Deus pensa, o que Deus quer de você, o que Deus espera de você, o que Deus mandou você fazer. O que deve importar é o seu relacionamento com Deus. Porque se você tiver um relacionamento sério com Deus, à base de obediência e submissão, a sua vida vai ser abençoada, você vai ser honrado, você vai ser uma referência, você vai ser um exemplo, um representante de Deus. Deus vai se agradar de você e Ele vai te abençoar em tudo. Mas se Deus não se agradar de você, não há como. Você pode até tentar levantar, continuar levantando seus monumentos em sua própria honra, que é só desgaste, canseiro e enfado. Por gentileza, coloque-se em pé por um momento, para nós seguirmos para o final. Tem um momento com o Espírito Santo, só para que você, após ouvir, diante de tantos assuntos, certamente Deus está te direcionando em algo, falando com você, esclarecendo coisas, clareando o seu entendimento e te levando a se colocar numa posição firme para que Ele possa te abençoar. No nome de Jesus Cristo. O amor de muitos
desviou, pois rejeitaram tua palavra, perderam a fé, não souberam guardar, acreditar em falsos homens. Mas tenho um desejo vivo em meu coração, não abro mão daqueles que perdidos aí estão. Um santo avivamento eu te peço, ó meu Senhor. É tempo do teu povo levantar este clamor. Aviva a tua igreja, aviva a tua noiva, aviva essa geração. Eu sei que Deus quer nos abençoar demais. Desperta nela uma paixão, e é a base de obediência e submissão. Paixão por tua palavra. Se você tomar a decisão de obedecer a Deus, como a palavra sempre vem, obediência radical. Obediência. Não busque o que é fácil, o que é difícil. Faça o que é preciso fazer e ponto. Se entrega para Deus em definitivo. Viva uma vida de verdade com Deus. Uma vida de fidelidade. Não um cristianismo, uma fé fajuta, uma fé customizada. Um relacionamento que não é um relacionamento. Um relacionamento com igreja, com religião. Isso não vai te acrescentar nada. Busque ter um relacionamento sério com Deus. Ouvir o que Deus tem falado com você e obedecê-lo radicalmente. Ó Espírito Santo, eu oro ao Senhor para que o Senhor venha ao encontro das necessidades de cada pessoa. Passa do teu sangue sobre cada um, meu Pai. Eu peço, meu Deus, mais uma vez, renovação mental, o entendimento profundo da sua palavra. Que cada um veja clara, nitidamente, tudo que o Senhor está falando, de forma revelada na vida dela. E que ela se submeta ao Senhor de forma rigorosa, temente. Eu peço, Espírito Santo, que o Senhor fale melhor aos corações. Porque eu não sei o que acontece com cada pessoa, os movimentos, as situações que estão aí acontecendo na vida de cada um, mas eu sei que o Senhor é um Deus cuidadoso, amoroso, que conhece em detalhes a vida, o interior de cada um. E o Senhor luta para livrar do mal. O Senhor não quer o seu povo cedendo por causa de sentimentalismos e emoções e fraqueza, uma covardia, uma insegurança, pegando problemas para a vida, cedendo para a carne. Quantos têm sido tão carnais e poderiam estar comprometidíssimos com o Senhor e vivendo uma vida abençoada, tem deixado simplesmente passar. O Senhor está voltando e muitos têm vivido como se o Senhor não fosse voltar. E eu oro por mudanças, por temor. Eu quero ver cada um andando em ruas de ouro. Oh meu Deus, eu quero participar do maior número de pessoas que eu puder nessa caminhada para o céu. Já que o Senhor me colocou aqui, eu quero poder ajudar as pessoas a irem para o céu, ter uma vida digna, uma vida abençoada, uma vida próspera, uma vida abundante aqui na terra e ainda em morar no céu, que é o que cada um pode viver. Uma vida abençoada, que é o que o Senhor tem lutado para levar cada um a viver uma vida abençoada. E não tem uma outra forma de sermos felizes. Não há. Não há outra forma. Ó Deus, a gente sabe que a raiz de tudo é o temor.
É o temor. E o fundamento da felicidade, Senhor, é a obediência ao Senhor. Às vezes eu vejo as pessoas buscando felicidade fora do Senhor. Não existe como, não tem como. O que esse mundo vende é ilusão. É tudo ilusão. O Senhor é a fonte de água viva. O Senhor é que mata a sede do sedento e mata a fome do faminto. O Senhor é o único capaz de preencher um coração, de dar visão, sabedoria e uma vida de verdade, uma vida bem construída, uma vida construída na rocha, que é o que o Senhor vem falando continuamente. O Senhor tem trabalhado por isso, uma vida construída na rocha, porque quando nós construímos a nossa vida na rocha, tudo que nós levantarmos em cima vai permanecer. Oh meu Deus, ajuda o teu povo a te conhecer, que maturidade espiritual aconteça. Que maturidade espiritual aconteça, Pai. Eu oro por maturidade espiritual, é tempo de maturidade espiritual. Eu peço maturidade espiritual, crescimento espiritual, um entendimento profundo da sua palavra, um desejo, uma sede pelo Senhor. Que o Senhor possa falar melhor aos corações, que essa palavra continue falando aos corações. E que o espírito de temor esteja sobre todos, porque quanto mais temor nós tivermos do Senhor, um temor reverencial, mais abençoados seremos. Ah, meu Deus, não tem nada que traz mais paz, alegria, felicidade do que um relacionamento sério com o Senhor. Todas as pessoas que realmente estão no temor, em obediência e submissão, são pessoas de paz, pessoas felizes, pessoas que estão caminhando em vitória, estão andando em vitória, são pessoas vitoriosas, que têm uma vida vitoriosa. Não tem como termos uma vida vitoriosa se não andarmos em obediência e submissão. Eu oro, Espírito Santo, para que essa palavra vista cada um, e que nenhum consiga viver da mesma maneira, mas que haja um posicionamento firme. Cubra todos com teu sangue. E vai falando melhor aos corações e ajudando a cada um a evoluir, a crescer na fé. Que haja que aconteça uma transformação e um cristianismo sério, maduro, uma fé firme, convicta em cada coração. Eu agradeço ao Senhor por essa reunião, por essa mensagem, por esses momentos que passamos juntos. Ó Senhor, muito obrigada. Cada momento que nos reunimos para invocar a Tua face, crescer, aprender a Tua palavra, trazer, às vezes são palavras, a palavra não é nova, mas a mensagem nos levanta, nos renova, nos limpa, fortalece o nosso espírito, nos leva para um outro nível. Eu agradeço ao Senhor e glorifico o Seu nome, por conhecer, por ter a oportunidade de crescer ainda mais no Senhor. Que todos nós possamos sair daqui bem mais perto do Senhor. Nós te amamos muito, Senhor. Encha todos do Teu poder. Espírito Santo, toma cada vida. Que todos sejam cheios da Tua presença. E que possam continuar, ó meu Deus, no caminho para casa, ouvir mais o Senhor, ouvir a Sua voz. E serem dominados cada vez mais pela Tua presença. Nós te amamos muito e te agradecemos por tudo. Amém. Amém e amém. Graças a Deus, amém.